Plis TV discute hoje a saúde do homem, especificamente sobre o câncer de próstata. O nosso convidado é Dr. Ricardo Ferri Barreto, urologista, andrologista, especialista em reprodução humana. Dr. Ricardo, agradecemos por ter aceito o convite e é um prazer tê-lo conosco no programa de hoje. Bom, é um prazer estar aqui conversando com vocês através da Plis TV. É importante a posição do médico, o urologista e todos os médicos de não ser só um curador de doenças. O médico ele tem que ser um divulgador das doenças para justamente fazer o que a gente hoje se empenha bastante, que é na educação e na prevenção das doenças. Então, é mais importante a gente colocar as pessoas cientes de que é importante prevenir as doenças do que deixar a doença surgir para depois ir atrás. Há mais de 20 anos, esses métodos preventivos, eles não eram tão disponíveis como são hoje. Então você não tinha exames laboratoriais tão precisos como nós temos hoje. A gente não tinha exames de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, o PET-CT, que são exames ultramodernos que nos possibilitam usar esse armamento para fazer a prevenção. Então isso daí é uma coisa que a gente lança mão a todo dia. Por isso que a prevenção hoje ela é factível e ela é tão importante. Bom, o senhor é médico urologista. A urologia é uma especialidade para tratar do que especificamente? A urologia ela é uma especialidade bastante ampla. Ela, além de tomar conta de todo o aparelho urinário, e tem que se salientar que às vezes se pensa que a urologia é uma especialidade que só trata do homem, por causa da importância da próstata dentro da urologia, da impotência dentro da urologia. Mas a urologia ela aborda todo o trato urinário, seja masculino ou feminino. Então o urologista ele trabalha com os rins, trabalha com a suprarrenal, trabalha com a bexiga, trabalha com os problemas de incontinência urinária, tanto masculino e feminino, que são as perdas urinárias involuntárias, desde a criança, trabalha com as doenças congênitas dos aparelhos urinários e reprodutor dos meninos, principalmente o aparelho reprodutor feminino, e dos problemas urinários congênitos dos meninos e das meninas, trabalha com a parte genital masculina, que aí vai abordar a parte de impotência, a parte da infertilidade masculina, vai tratar dos problemas relacionados aos tumores desses dois aparelhos. Então é uma especialidade bem abrangente. Como vamos falar sobre câncer de próstata, gostaria que o senhor falasse um pouquinho ou definisse primeiramente o que é a próstata. A próstata ela é uma glândula que ela está abaixo da bexiga. Ela fica praticamente junto à saída da bexiga e ela fica aqui. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver essa em alaranjado aqui. Aqui em cima nós temos a bexiga, aqui nós temos a próstata e aqui a uretra, que é o canal por onde sai o xixi do homem, ele passa por dentro da próstata, vindo se exteriorizar aqui na extremidade do pênis. Vocês podem ver aqui que a próstata está ligada tanto ao aparelho urinário e aqui por trás existe a vesícula seminal, que é onde fica armazenado o líquido seminal, que faz parte do ejaculado, do aparelho reprodutor. A próstata, por que ela é tão falada, é tão discutida, é tão importante hoje? Existe uma preocupação muito grande hoje em dia com relação ao câncer de próstata. O câncer de próstata, a incidência do câncer de próstata, ela é altíssima. Para você ter uma ideia, em cada homem, se você pegar 4 homens em torno dos 50 anos de idade, em cada 4 homens, você separar a próstata dele e examinar, você já vai achar células cancerosas na próstata desses homens. Então você vê, é altíssima incidência, 25% aos 50 anos. Se você pegar homens de 80 anos, você pegar 2 homens de 80 anos,
você pegar a próstata desses dois homens, num você vai examinar e você já vai encontrar células cancerosas. Isso daí é uma incidência altíssima, é 50%. Então, à medida que está aumentando a longevidade do ser humano, e o homem está vivendo cada vez mais, estão aparecendo mais tumores malignos na próstata do homem. E como eles são potencialmente curáveis, se você abordar nos estágios iniciais, é importante essa informação às pessoas para que elas procurem fazer a prevenção. Por quê? Porque prevenindo, ele se detecta alguma coisa, isso daí vai estar no início. E você, tratando isso daí no início, você vai conseguir curar o paciente. Ela é curável. Tá? Se você tratar em estágios mais avançados, você consegue até dar uma qualidade de vida por um período maior para o paciente, de 10 anos, 15 anos, dependendo do grau do desenvolvimento do tumor. Mas, de qualquer maneira, ele não é mais curado. Então, nos estágios iniciais de tumores de próstata, eles são potencialmente curáveis. Como aparecem esses tumores na próstata? Os tumores de próstata, eles aparecem de várias maneiras. Então, como nós dissemos, tem os tumores iniciais e tem os tumores mais avançados. A gente tem os casos, inicialmente os tumores são localizados na próstata. Então, eles começam num ponto da próstata e à medida que vão se passando os anos, de uma maneira bem lenta, ele vai tomando a próstata toda. No momento, ele consegue sair fora da cápsula prostática. E isso pode ser justamente ao lado da cápsula, ele infiltra o tecido em volta da próstata, ou já pode ser à distância. Então, hoje existe uma teoria que desde os primeiros momentos em que se formam as primeiras células tumorais na próstata, já é possível esses tumores estarem enviando microêmbolos à distância. Então, por isso que às vezes você pega um tumor numa fase inicial, mas de um grau elevado, você trata aquele tumor daquele estágio inicial que está localizado na próstata, mas depois de alguns anos, se for um grau elevado esse tumor, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esses graus tumorais, eles acabam já tendo micrometástases à distância. E é por isso que é importante, depois que você opera o paciente, ou trata com radioterapia, ou faz qualquer tratamento em comum acordo com o paciente, você continuar acompanhando por 5, 10, 15 anos esses pacientes. E esse acompanhamento é tão importante quanto o tratamento inicial. Sabemos que existem vários tipos e tamanhos desse câncer. Como podemos avaliar o grau de cada um deles? Os graus dos tumores, eles estão relacionados à diferenciação celular desses tumores. Então, esses tumores, eles vão, também depois tem aqui uma figura que vocês podem observar, existem graus iniciais desses tumores, e existem graus em que essa indiferenciação celular vai se tornando maior. E quanto mais indiferenciado é o grau desse tumor, mais agressivo ele se torna. Maior a chance de já nos primeiros momentos esse tumor ele se localizar além do ambiente da próstata. Ele pode já se localizar ou externamente, com infiltrações periprostáticas, ir para gânglios da região da próstata, ou então já ir até para órgãos à distância, os ossos, os pulmões, o fígado, o sistema nervoso central. Então, isso daí que é importante a gente ter ciência. Por isso, mais uma vez, que a gente acaba sendo repetitivo e falando novamente da prevenção. O paciente que você faz a prevenção todo ano, tá? Se dentro desse período de um ano surge alguma coisa diferente, alguma novidade, ocorre uma alteração nas dosagens, nós vamos falar daqui a pouquinho do PSA, ou o toque fica um pouco diferente, ou o ultrassom se altera, você tem como pegar aquela fase bem primária do tumor e tratar e curar o paciente, oferecer para esse paciente nesse momento a cura. O senhor citou o PSA. Onde se consegue saber o grau desses tumores? Como funciona isso? A partir dos meados da década de 80, né, 1985,
1990, começou a ser lançado mão desse PSA. O PSA ele é um antígeno prostático específico. O que é isso daí? É um tipo de um hormônio, vamos dizer assim, que a próstata fabrica. Ela cria, ela faz isso daí nas glândulas dela. Isso daí é importante no líquido espermático. Esse PSA tem uma ação de liquefazer o esperma depois que ele é lançado dentro do interior da vagina, facilitando a mobilidade dos espermatozoides. O PSA produzido na próstata, ele também, uma parte dele, escapa para o sangue. Tá? Então ele cai na circulação sanguínea e você consegue dosar o PSA em todos os homens. O PSA, ele, em situações em que ocorrem alterações na próstata, ele começa a subir. Quais são essas alterações? Então, uma prostatite aguda, que é uma infecção urinária, uma infecção que pode acontecer num jovem aí, desde os 18, 20 anos, de uma uretrite, de uma doença sexualmente transmissível não curada adequadamente. Ele começa a subir em todos os homens a partir dos 40, 45 anos, quando começa a haver o aumento do volume da próstata, que chama hiperplasia prostática benigna, e ele aumenta de uma maneira mais rápida nos pacientes que têm o câncer da próstata. Por quê? Porque 1 grama de próstata benigna, ela vai produzir em torno de 0,04 microgramas de PSA, enquanto 1 grama da próstata que já sofreu uma alteração maligna, ela vai produzir 0,4 microgramas de PSA. É 10 vezes mais do que 1 grama da próstata sadia. Então a gente, com o PSA, ele serve de alerta. Tá? Então, o PSA revolucionou a prevenção do câncer da próstata no momento que ele surgiu, porque ele conseguiu nos mostrar pacientes que vinham bem. Esse bem a gente quer dizer que tinha um PSA abaixo de 2,5, e de repente passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, esse PSA começava a subir. E isso daí é um sinal de alerta para nós. Então, mais importante do que às vezes fazer a dosagem do PSA e saber qual é o PSA naquele momento, é a gente acompanhar a evolução desse PSA durante os anos que o paciente faz o acompanhamento. Então vamos supor, o paciente faz um PSA hoje, está 2,1. O ano que vem ele vem e faz um outro exame, outra avaliação, com o toque, o PSA, o ultrassom, e o PSA não mudou nada. No toque não mudou nada, no ultrassom, mas o PSA foi para 4. Isso daí tem que causar um alerta para o médico. O médico tem que investigar por que esse PSA subiu. Se houve um aumento da próstata, se houve um quadro infeccioso nessa próstata que pode estar levando a isso daí, se o paciente fez alguma coisa que pode ter alterado esse PSA antes da colheita do sangue. Tá? Sempre se repetir para confirmar se esse PSA realmente se alterou. E é importante você fazer também uma outra quantificação, que é a quantidade do PSA relacionada com o tamanho da próstata, que a gente chama de densidade do PSA. Então você pega um paciente, uma próstata normalmente ela tem em torno de 20 a 25 gramas num homem normal. Você pega um homem aí com 60 a 80 gramas de próstata, que já cresceu essa próstata de uma maneira benigna, com 60 anos de idade. Se você vem acompanhando, você sabe que esse PSA de um homem que tem uma próstata que tem 80 gramas, não vai ser igual a do outro homem de 60 anos que tem 20 gramas de próstata. Então já ocorre uma elevação desse PSA. Mas essa elevação ela é lenta, ela é muito lenta, ela vai subindo aos pouquinhos. Se por outro lado existe um tumor maligno, essa elevação ela é muito rápida. Então você faz um exame agora, daqui a 90 dias, 120 dias você faz outro exame, esse PSA já mudou, né? E começam a aparecer as outras alterações. Qual seria hoje a avaliação mais vantajosa para o paciente, o PSA ou o toque? Apesar da grande vantagem que o PSA trouxe para nós, o toque ainda é imprescindível. Por quê? Porque as alterações iniciais que acontecem na próstata,
elas são muito sensíveis ao exame digital. O que é o exame digital? Você faz o toque transretal. Por que faz transretal? Porque se vocês observarem aqui de novo nessa figura, vocês vão ver, aqui está o ânus, aqui está o reto, aqui está a próstata. Quando a gente faz o toque, a gente palpa essa posição da próstata aqui. E isso daqui, as primeiras alterações, quando ocorrem alterações tumorais da próstata, elas vão acontecer justamente nessa região próxima à mucosa, próxima ao reto. Então, por isso que nós alcançamos com o dedo essa região da próstata. E o que a gente vai sentir nos momentos iniciais? Não vai sentir um tumor enorme, não vai sentir uma alteração já extremamente grande. A gente vai sentir uma mudança na elasticidade dessa próstata. Então, uma próstata, você pegar aqui a palma da mão, isso daqui seria mais ou menos uma próstata normal. Quando você faz um tumor, você vê um tumor, você já chega perto a essa consistência aqui, fica endurecida. Então você vê a diferença daqui para cá. Tá? E essa diferença, elas nos servem de guia, de orientação. Então, as primeiras alterações que a gente sente no toque não são, você não vai palpar, sentir que nem o pessoal fala, um caroço. Tem um caroço, doutor? Não tem caroço nenhum. Você sente uma coisa muito pequena, que é essa alteração. Agora, mas como é que consegue sentir? Você vê só qual que é a sensibilidade de um dedo. O cego consegue ler com o dedo. Então não inventaram ainda nenhum aparelho que consegue ser mais sensível do que a ponta do dedo humano. Então por isso que a gente ainda precisa do toque. Vai surgir daqui a alguns anos algum marcador melhor que o PSA, que vai poder nos dizer se o paciente tem tumor ou não, sem precisar fazer o toque? Vai. Isso daí a gente sabe que vai acontecer. Não demora muito, eu acho que em 3 anos, 5 anos vai acontecer isso daí, pelo desenvolvimento que tem desses marcadores. Mas por enquanto ainda o toque é imprescindível. Então é necessário fazer o toque. E com o toque a gente vê o tamanho da próstata, a gente vê os limites dela, vê se ela tem a superfície lisa ou não, se ela é bem irregular, se ela está deformada de um lado ou do outro, a gente percebe tudo isso. Por que se teme fazer o toque? O temor disso daí é mais uma questão de machismo, tá? Tem paciente que vem aqui, a gente faz o toque, um toque retal não demora mais que 5 segundos, 10 segundos no paciente normal, tá? Se o paciente tem alguma alteração, às vezes a gente precisa se estender um pouquinho mais para precisar essa alteração, mas ele não demora. Eu falo para o paciente, eu termino antes de você contar até 8. Então, o paciente se surpreende dizendo, mas já fez o toque, doutor? É só isso? Por quê? Porque ele é feito de uma maneira extremamente atraumática. Tá? Você usa, você prepara o paciente para aquele momento. Tá? Então, uma coisa, existe muita brincadeira com relação a isso daí. Existem 1000 piadas, eu ouço todo dia piada de paciente, o paciente vem fazer o toque, já me conta uma piada antes, uma depois de fazer o exame, né? Mas realmente, é muito bom essas piadas. Essas piadas, essas brincadeiras, elas tiram esse estigma que existe em torno do toque. Agora, tem paciente que ainda fala, eu não faço daí nem morto, eu prefiro morrer do câncer do que fazer. E o que é isso? Isso daí é falta de orientação. É isso daí que, quando a gente vem a público falar de tumores de próstata, falar de prevenção, a gente tenta diminuir essa aversão, esse medo ao toque. O cara, sabe por quê? Porque a morte pelo câncer da próstata é uma morte muito triste. Sabe? O paciente morre lentamente, ele morre consciente, ele morre sentindo muitas dores, ele morre de uma maneira, extremamente cruel. Nós temos um amigo em São Paulo, que é urologista, ele está há 1 ano internado no hospital, fazendo o acompanhamento, ele está numa fase terminal do tumor. Hoje, ele tem, a mente dele é brilhante, é uma pessoa inteligentíssima, ele só tem funcionando o cérebro e a mão esquerda dele, o resto tudo paralisou. E ele está vivenciando todo esse sofrimento. Então é isso que a gente tenta,
nosso trabalho, no nosso dia a dia, nesses momentos que a gente vem a público falar sobre isso, a gente tenta fazer com que isso não aconteça com as pessoas. Vai ter o azar de uma pessoa que vai ser como esse colega, que vai descobrir um tumor num momento extremamente avançado, jovem ainda, que não vai ter como ser curado? Vai ter, mas a gente vai diminuir a incidência desses casos tão cruéis. Como funciona a aplicação do ultrassom no paciente com câncer de próstata? O ultrassom é um complemento do toque, né? O toque você sente justamente essa parte posterior da glândula, né? Com o ultrassom a gente vê a parte interna da próstata que se exterioriza para o interior da bexiga. E você, com o toque, você também consegue ver a bexiga, que é muito importante. O ultrassom, você consegue ver a bexiga, ver como essa bexiga esvazia, sabe, se fica resto urinário depois que o paciente urina, ver se não existe nem um crescimento maior da próstata para o interior da bexiga. Você consegue quantificar com mais precisão o volume da próstata. Com o toque a gente dificilmente erra no tamanho da próstata. Mas vamos supor que ela, de repente, ela cresceu mais para dentro da bexiga, nessa região aqui, do que para cá. Então, às vezes, a gente comete esse erro em alguns casos. Então, com o ultrassom, a gente diminui a chance de cometer esse erro. E, no ultrassom, a gente tem uma outra vantagem. A próstata, no ultrassom, ela divide bem a glândula em duas regiões. A região da zona periférica da glândula, que é onde aparece a maioria dos tumores da próstata, e a região da glândula interna, que é a parte interna da próstata, que geralmente cresce nos tumores benignos, na hiperplasia benigna da próstata. Quando essa zona periférica sofre alterações, e não são todas que sofrem alterações quando tem o câncer, quando tem um tumor maligno, muitas vezes você não encontra alteração nenhuma, mas na maioria das vezes você vê manchinhas, alterações naquela zona periférica, muda a cor da zona periférica no ultrassom. Então isso aí também já serve de alerta para nós, sabe? Quando você às vezes fica em dúvida ainda com o toque, com o ultrassom e com o PSA, aí nós temos que lançar a mão desse outro exame que chama biópsia de próstata. Então o que é a biópsia? A biópsia também, você faz ela através do ultrassom, você faz uma anestesia local da próstata e você colhe em torno de 12 fragmentos da próstata. Hoje em dia se estabeleceu, antigamente eram 6, passou para 8 e hoje a gente faz 12 de todo mundo, para tentar chegar a tirar a dúvida que ficou com relação, porque às vezes você faz o exame do PSA, faz o toque, faz o ultrassom, ainda restam dúvidas. E essa dúvida ela só é esclarecida quando você faz a biópsia. E às vezes a biópsia, ela pode ser também a primeira biópsia inconclusiva. Às vezes você precisa fazer mais de uma biópsia. Então, hoje, no mundo todo, eles mais ou menos falam que pode ser necessário até 3 biópsias para você chegar a uma conclusão. E cada vez que você faz a biópsia, se a primeira vez você colheu 12 fragmentos, na segunda você já colhe 18 e na terceira você vai colher de 24, 30 fragmentos. Você acaba tirando uma quantidade muito grande de fragmentos para tentar tirar aquela dúvida que a gente possa ter. Não pode ter dúvida, você tem que trabalhar com uma chance muito pequena de errar. Qual é a importância, doutor Ricardo, ao fazer uma avaliação e ver que o câncer está numa fase inicial? A importância de você pegar os tumores nas fases iniciais, como a gente já disse anteriormente, é que você consegue oferecer a cura a esses pacientes. Então vamos supor assim que a gente tem aqui, vocês aqui conseguem visualizar e entender melhor isso daí, vários estágios dos tumores de próstata. Então essa aqui é a classificação. Aqui seria um tumor numa fase inicial, aqui um tumor numa fase um pouquinho mais avançada, mas ainda localizado no interior da próstata. E aqui vocês podem ver que o tumor ele já escapou da próstata, ele já está em volta da próstata. E aqui, além de estar em volta da próstata, ele já escapou para os gânglios em volta da próstata, já escapou às vezes
para a região aqui da mucosa do reto, justaposta, toda a volta da glândula, e também nessas situações mais avançadas ele já está até nos ossos, as primeiras metástases dos tumores de próstata aparecem nos ossos. Então, nessas duas fases em que o tumor se encontra dentro da próstata, a gente consegue, com a cirurgia, retirar essa próstata e jogá-la no lixo. Tá? Hoje no Brasil, a maior autoridade em câncer de próstata é o Dr. Miguel Sluge. O Miguel, ele hoje é o titular da Escola de Medicina, da Faculdade de Medicina da USP, da Urologia. Mas o Miguel, há 25 anos atrás, na época que a gente estava fazendo residência, 28 anos atrás, a gente às vezes se esquece de tempo, ele já falava que o único lugar que ele se sentia confortável quando ele via um tumor era dentro do balde do lixo. Então, a melhor opção, quando existem condições de fazer isso daí, é você tirar a próstata e jogar fora. Lógico que você não vai jogar no lixo, você vai mandar para o patologista fazer um exame, saber se você está certo dentro do que você programou, e ver se você, com aquilo ali, você fez realmente um tratamento curativo, ou se você precisa de fazer tratamentos adjuvantes na sequência para oferecer a cura a esse paciente. Às vezes é necessário isso daí. Mas fora a cirurgia, o que existe? Existe também a radioterapia e existem os tratamentos com os bloqueios do hormônio chamado testosterona. A testosterona é um hormônio que o homem produz em grande quantidade a partir da adolescência, que é o que nos faz ser homens. Tá? A hora que você teu testículo começa a produzir testosterona, você começa a falar grosso, começa a crescer o bigode, os pelos da perna ficam mais grosso, né? O pênis começa a se desenvolver, você começa a criar musculatura, e é isso que transforma o homem em homem, né? A masculinidade do homem está ligada à testosterona. Só que para a próstata a testosterona ela é terrível, porque é ela que faz a próstata envelhecer e é ela que faz o tumor de próstata crescer. Então, nos estágios mais avançados, às vezes você precisa lançar mão de substâncias injetáveis ou por via oral que bloqueiem a testosterona que está circulando no organismo. E isso daí faz com que esse tumor ele murche, vamos chamar assim, ele não vai sumir dali, ele vai estar lá o tumor, porque já é um tumor que não estava mais na glândula, ele vai estar em volta. Mas você consegue controlar esse tumor aí e consegue às vezes controlar isso por 10 anos ou mais nos indivíduos. Nos estágios não tão avançados. Se você pega um paciente que já tem metástase óssea e tudo mais, já fica mais, você não pode já pensar numa sobrevida tão extensa, mas você consegue ainda oferecer para esse paciente muita qualidade de vida por muitos anos. Então é isso que é importante no tratamento. Como se escolhe o tipo de tratamento a ser aplicado no paciente com essa doença? O tratamento é sempre escolhido em comum acordo com o paciente e com a família do paciente. Nós, urologistas, os médicos que trabalham com câncer de próstata, que não são só urologistas, outros também, eles sabem que o melhor tratamento hoje, reconhecidamente no mundo todo, é a cirurgia. Então, quando você pode fazer cirurgia, é melhor a cirurgia. Agora, tem paciente que às vezes não quer fazer cirurgia. O paciente fala, não, eu quero fazer uma radioterapia. Tá? É bom, é ótimo, só que ele não oferece a cura. Tá? Por quê? Porque você aplica uma onda ou externa, através de uma radioterapia externa, ou você faz injeção de microsementes dentro da próstata radioativas, que vão fazer com que essa próstata sofra irradiação e ela vai secar. Mas, por azar, pode às vezes escapar algumas células dessa glândula que não foram mortas com a radioterapia. E esse tumor vai se desenvolver depois de 5, de 7, de 10 anos, e você vai ter que lançar a mão de outros tratamentos. Aí, às vezes, o momento que você podia ter lançado mão da cirurgia e curado o paciente, você perdeu aquele momento.
Você faz uma cirurgia, às vezes dá para você operar e fazer o que a gente chama de prostatectomia radical de resgate. Mas as consequências dessa cirurgia, os efeitos colaterais dessa cirurgia já serão maiores do que a cirurgia que seria feita no primeiro momento. Tem pacientes que optam por não fazer radioterapia e nem fazer a cirurgia. São pacientes que eu não quero fazer o tratamento com só o bloqueio do hormônio. É possível fazer? É também, mas também é muito arriscado. Por quê? Porque você consegue manter aquele tumor ali silencioso, adormecido, por um tempo com esse tratamento hormonial. Agora, você não consegue manter aquilo ali para sempre adormecido. Tá? Você consegue, às vezes, manter por 5, 10 anos. Então, por exemplo, você pega um paciente aí com 80 anos de idade, você descobre um tumorzinho lá. Tá? Particularmente, eu gosto muito de oferecer para aquele paciente o tratamento do bloqueio androgênico, porque ele vai se beneficiar e vai viver durante 5, 10 anos muito bem com aquele tratamento. E sem, às vezes, os efeitos colaterais da radioterapia e da cirurgia. Cirurgia tem efeito colateral? Tem efeito colateral. Qual que é o grande medo da cirurgia do paciente? É ficar impotente. Tá? Por quê? Porque os nervos que vão para o pênis, que propiciam ao homem ser potente, eles passam praticamente grudados na próstata, vamos falar assim. E você consegue dissecar e soltar esses nervinhos dali. Você consegue ver e soltar esses nervinhos. Com lupa, a gente opera sempre com uma lente de aumento para a gente poder enxergar toda aquela região de uma maneira bem clara. Mas às vezes você tem infiltração daquele lado, o tumor ele cresceu um pouquinho mais daquele lado. E naquele lado ali que esse tumor cresceu, você acaba comprometendo aquele nervinho que vai para o pênis e que propicia a ereção. Então você acaba lesando aquele nervo. E o paciente pode depois recuperar a ereção? Pode recuperar a ereção. Tem vários tratamentos. Tem tratamento hoje, todo mundo conhece, o Viagra e as outras drogas que são usadas para o tratamento da impotência, que a gente usa nesses pacientes também. Existem drogas, às vezes pacientes precisam de aplicar injeções no pênis, a gente também oferece isso daí para o paciente. Tem paciente que precisa fazer uma prótese peniana para recuperar essa impotência. Mas, perto do que é a doença prostática, do câncer de próstata, a impotência é uma doença menor. E a gente tenta fazer o paciente entender isso. Sabe? É difícil falar para o homem, não, o senhor pode, em 50% dos casos, hoje menos. Hoje, com as técnicas atuais de dissecção desses plexos nervosos, você consegue incidir, às vezes, até 80% em pacientes jovens, da recuperação plena da potência depois. Agora, nos pacientes mais idosos, já por uma perda natural que acontece com o próprio envelhecimento, às vezes você não consegue oferecer toda esse grau de preservação da potência sexual, da ereção. Outro grande fantasma que acontece, e agora, não acontece isso só com a cirurgia, tem que salientar. A radioterapia também leva à impotência e o bloqueio androgênico, que é o tratamento com medicamento, também leva à impotência. Por outro lado, qual é o outro grande medo dos pacientes? É ficar perdendo xixi na roupa, ficar incontinente, escapa, tosse, espirra, às vezes algum exercício físico escapa um pouquinho de xixi. Isso hoje com as técnicas cirúrgicas que foram aperfeiçoadas a partir dos anos 90, acontece de 1 a 3% dos pacientes só. Então, de cada 100 pacientes, 2 ou 3, dependendo da habilidade do cirurgião, dependendo da experiência que ele tem em fazer a anastomose da bexiga com o coto da uretra que ficou ali, esse paciente também pode ficar perdendo um pouquinho de xixi na roupa. Existe tratamento para isso também. Como se faz a prevenção desses tumores? A prevenção desses tumores, elas são importantes de serem feitas no dia a dia de cada indivíduo. Tá? Por que esses tumores aparecem em mim e não aparecem em você? Tá? Porque existe já uma herança genética que vai
facilitar que determinadas pessoas tenham mais tumores de próstata que outras. Então, por exemplo, se o indivíduo tem na família dele o pai, o irmão, o tio ou o avô que tiveram câncer de próstata, ele já vai ter 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que o que não tem ninguém na família. Acontece a mesma coisa com o indivíduo que tem, se é discutido isso daí, mas existem trabalhos que mostram que quem tem na família alguma mãe, irmã que teve câncer de mama, também tem uma chance aumentada de ter câncer na próstata. Existe uma correlação entre esses 2 tumores. E entre a raça negra, e a gente tem muita miscigenação no Brasil, todo mundo, a gente fala que aqui no Brasil tem um pezinho na senzala, né? Eu tenho na minha família, meus antepassados, meus bisavós, tinha negros na família, sabe? A gente sabe disso. Então, essa miscigenação aconteceu demais no Brasil. E, dentro da raça negra, existe uma maior incidência de câncer de próstata. E nos Estados Unidos, principalmente, quando isso daí é bem estudado, os tumores nos negros são mais agressivos. Os tumores que aparecem no indivíduo da raça negra, eles já aparecem em estágios mais avançados. Já desde o início eles são tumores, se vocês se lembrarem, na hora que eu mostrei isso daqui, eu fui falando dos graus tumorais, nos negros aparecem tumores com alto índice de indiferenciação celular. Então são tumores potencialmente mais agressivos. Então, quem tem na família alguém que teve câncer de próstata, ou quem tem na família uma ascendência da raça negra, tem que começar a fazer a prevenção com 40 anos de idade. Os outros, hoje se fala em 45, se falava em 50 anos. Hoje está se falando mais, está se descendo mais. Isso daí gera medo para a gente também, se a gente às vezes não está exagerando na dose da prevenção até. Mas não, isso daí no mundo inteiro é consenso, sabe? No mundo inteiro se fala em fazer a partir dos 45 anos de idade hoje a prevenção do câncer de próstata. Agora, existem alguns hábitos de vida que também são que, se o indivíduo já tem uma propensão, aumentam mais ainda a chance do indivíduo ter esse tumor. Quais são eles? Primeiro de tudo, a obesidade. Então se sabe que o indivíduo obeso, que tem uma vida de pouca atividade física, uma vida mais ociosa, ele vai ter uma chance maior de aparecer tumor de próstata durante a vida dele, tumor maligno de próstata. Hábitos alimentares. Então a pessoa que come uma grande quantidade de derivados animais, então principalmente as carnes, principalmente as carnes vermelhas, tá? Então a gente sabe que as carnes vermelhas ela tem uma quantidade muito grande de substâncias que elas elas facilitam o aparecimento, ao desenvolvimento desses tumores malignos também. Então não se exagerar, é gostoso, eu também gosto de comer churrasco, sabe? Uma picanha é uma delícia, mas a gente não pode comer picanha todo dia, não pode comer bife todo dia, sabe? A gente tem que variar a nossa alimentação, comer a carne, mas comer também vegetais, comer frutas, verduras.